Meu nome é José Ibrahim, sou brasileiro, operário, fui dirigente sindical, presidente do Sindicato Metalúrgico de Osasco até 68, quando a ditadura militar no Brasil interviu no sindicato que eu dirigia, por motivo de uma greve operária que nós fizemos devido à política salarial do governo. Fui preso no dia 2 de fevereiro de 1969 e fiquei preso até o dia 5 de setembro, quando fui libertado pela ação revolucionária de sequestro do embaixador americano no Brasil. O golpe de 1964 foi muito bom para a Cobrasma. A partir daí, ela cresceu muito mais do que vinha crescendo. Por exemplo, em 1975, ela teve um pico de produção de trens, de vagões. Essa vinculação da Cobrasma com o regime militar, civil militar, mostra claramente, primeiro, o apoio que eles deram ao regime e à constituição do golpe militar. E outra coisa é porque as propostas, o processo de desenvolvimento, de crescimento que o país teve a partir do golpe militar, tinha alguns pontos convergentes, e um deles era, sobretudo, o transporte ferroviário, porque dentro do período do regime da ditadura que houve o primeiro crise do petróleo e a segunda crise do petróleo. E então se falava muito de que o Brasil precisava reativar as ferrovias, reativar o transporte ferroviário, particularmente porque também o Brasil produzia, na época, mais produtos agropecuários, esses que se exportavam. Então, precisava ferro e commodities, de um modo geral. E precisava, então, de que melhorasse o transporte ferroviário. Isso é básico para a gente entender esse processo de crescimento da Cobrasma. Participando no plano de modernização e reequipamento da FEPASA, a indústria ferroviária de São Paulo comparece em massa. Em Osasco, como em Campinas e no bairro paulistano da Lapa, se fabricam locomotivas, carros e vagões. As fábricas nacionais, aplicando avançada tecnologia, permitem praticamente dispensar as importações de equipamentos ferroviários. A Companhia Brasileira de Material Ferroviário, Cobrasma, já havia sido investigada pela Comissão
estadual da Verdade da Assembleia Legislativa de São Paulo, a partir de denúncias de sindicatos, de trabalhadores e vitimados diversos na companhia, na empresa. Nossa pesquisa, ela investigou essas denúncias, se aprofundou na investigação dessas denúncias e a nossa hipótese principal foi a de que a Cobrasma, assim como um outro conjunto de empresas, tanto nacionais quanto internacionais, né, compõem essa ditadura empresarial militar, na medida em que essas empresas são responsáveis pela construção do golpe de 1964, dando apoio político, ideológico, mas principalmente construindo uma rede de apoio material e financeiro aos militares. Meu nome é José Agostinho Apolinário. Cheguei aqui em Osasco em 1960. Começo do meu trabalho foi na Companhia Mercantil de Artefato de Ferro, CIMAF. E lá eu fui trabalhar até 63. Aí foi quando eu daí fui para o Cobrasma. Então, meu nome é Ricardo Aparecido Dias, eu venho para Osasco exatamente em 1966. Eu trabalhava antes em São Paulo e consegui mudar de emprego e vir trabalhar no Grupo Cobrasma, na Brasistos Rockwell, que era uma grande empresa e uma empresa muito conceituada, e facilitava muito para mim, no caso, né, de não precisar ir para São Paulo todo dia para trabalhar. E ali eu acabo conseguindo espaço. Eu nunca fui metalúrgico em si, propriamente dito, né? Eu sempre trabalhei na área administrativa. E ali, por circunstância, acabo entrando no restaurante industrial. Né? Eu vou ser ali um auxiliar, um auxiliar júnior, né? no restaurante industrial, da parte administrativa do restaurante industrial. E, bem por isso, acabo tendo contato com muitas pessoas, com praticamente todos os servidores, com todos os operários do grupo, né, da empresa, né? Aí falou, seu Zé, eu poderia ficar aqui uns dias aqui, ver se eu consigo arrumar um emprego, tal. Eu falei, claro que pode, filho do seu Júlio, tal. Pode ficar aí, tal, quando você começar a trabalhar, você me paga, e tal. Eu falei, não, eu tenho esse dinheiro, e tal, vou ficar uns 15, 20 dias aí, tranquilo. Se eu não conseguir nada, eu volto para casa. Aí fiquei, acho que no meio da semana, na segunda-feira eu fui na Cobrasma, passei em todos os testes foi tão rigoroso quanto da Polícia Rodoviária, pronto, 62. Aí fiquei, aí fui construindo a minha história. Aí assim, quando veio o golpe, esse rapaz que eu devo tanto na vida, que me levou para esse patamar de conhecimento, de abrir o olho, abrir a cabeça, nunca mais eu vi. Nunca. A gente chama Verde Arthur. Aí
no dia que veio o golpe, aí passou uns 3, 4 dias, ele não estava lá, e o Goulart caiu, aí eu fui ao sindicato, lá na Lapa, na subsede. Quando cheguei lá, inclusive era um companheiro do Norte, um baixinho. Quando eu cheguei e tal, eu falei assim, eu queria falar com o diretor do sindicato, que o rapaz lá sumiu. Ele falou assim, saia daqui, sai, vai embora, porque os homens estão aí, botaram interventor aí no sindicato, se eles pegarem você aqui, você está lascado, ainda bem que você me encontrou aqui. Vai embora, chega na sua casa, todo aquele livro, o Novo Rumo, que era o jornal do partido, que eu recebi, o livro, queima tudo. Aí eu fiz isso. Vim para casa, morar numa barraquinha aqui, na beira do cemitério aqui, né? Fui lá e queimei tudo. Aí fiquei na minha, né? Aí eu fiquei meio que, logo em seguida, quando foi no fim do ano, eu fui mandado embora. Não falaram que era por causa disso, né? Mas eu fui mandado embora da empresa. E aí, quando eu fui mandado embora da empresa, fiquei desempregado, depois entrei na Cobrasma. Entendeu? E eu entrei dia 15 de dezembro de 64, na Cobrasma. Aí eu entro na Cobrasma, fui trabalhar de servente, de ajudante de caldeireiro. Eu entrei com 19 anos e entrei como ajudante geral. E como ajudante, geralmente, não, né? Mas essa base é os profissionais, né? Então eu comecei a trabalhar, batendo marreta ali, fazendo uma coisinha ali. Aí passei a meio oficial caldeireiro. Depois daí, quando já começou o golpe, já começou a funcionar as coisas. Aí já tinha aquele pessoal lá dentro na caldeiraria, que era o pessoal mais sabido, né? Então o pessoal já começou a dizer, olha, a coisa tá ficando feia e tal. A gente sofreu intervenção do sindicato, foi todo mundo caçado, a diretoria toda foi caçada, muitos companheiros foram banidos do país, como o Zé Ibrahim e outros foram banidos, e os que ficaram aqui foram procurados pela polícia e muitos foram presos, sofreram tortura, foram ameaçados. No meu caso, e como outros diretores, o Inácio Gugel, João Cândido, a gente ficamos uma noite lá, no DOPS. Otaviano também foi preso e a gente ia lá ser interrogado, ser ameaçado psicologicamente, o cara mostrando toda hora, mostrando arma para nós. Eles queriam saber de onde o Zé Ibrahim estava. Mas o Zé Ibrahim estava no interior de São Paulo, vamos falar a verdade, escondido, que ele não podia aparecer, até ser banido. Quando houve o sequestro do embaixador, ele e o resto dos companheiros aí foram presos e foram banidos do país. No regime militar, quando aconteceu isso aí, na Cobrasma as pessoas entravam e as fotos deles já iam direto lá para os militares. Isso aí a gente, depois que eu, de 64, que eu imaginei que isso aí estava acontecendo. Porque quando nós fomos dispensados, que o cara chamou nós lá, nós éramos 16 soldadores dentro da seção, desvaziou uma seção. Nós tínhamos um companheiro chamado Bigorrilho, o nome dele era Paulo, mas dentro da metalúrgica todo mundo tem apelido. Então ele falou, disse, não, vamos pedir um aumento que não está bom, e a Cobrasma estava entupida de serviço, que eles tinham pegado serviço de vagão eu não me lembro bem, mas tinha pegado muito vagão, acho que mais de 1000 vagonetas de minério. E a Cobrasma era boa nisso daí, ela fazia. E só tinha ela na época também. Aí o que aconteceu? Vamos pedir um aumento, vamos. Saímos 16 soldadores e fomos para o escritório pedir um aumento. Quando nós chegamos lá, nós demos de cara com o capitão do exército. O cara mandou nós ir embora, falou, não,
Vocês estão pensando que vocês são donos do Cobrasma, que vocês são isso, são aquilo. Deu um esculacho na gente e falou, vocês estão dispensados. Fechou a sessão. 15 soldadores foram 16 comigo. 16. Eu já era soldador. 16 soldadores foram dispensados em um dia. Em um dia. Mundialmente. Isso foi em 1965? Em 1965. Um dos objetivos da pesquisa foi ouvir os trabalhadores, abrir um canal de escuta para os trabalhadores e seus familiares. Nesse canal aberto de escuta, ouvimos sobre a violação dos direitos do trabalho no chão da fábrica, ouvimos histórias a respeito da vida na cidade, do controle da empresa sobre o pensamento político, sobre a atividade sindical desses trabalhadores. E ouvimos também seus familiares e todo o sofrimento dos momentos, a narrativa, escutamos a narrativa de todo o sofrimento, dos momentos em que essas famílias viveram com a prisão dos trabalhadores em 68, com as perseguições, as chamadas listas sujas, com nomes de trabalhadores que impediam que esses pais de família conseguissem emprego na cidade. Isso foi muito significativo. Eles foram convidados a testemunhar e marcar a memória desse momento da vida do país e da história de vida de si mesmos. Na Cobrasma tinha comissão de fábrica, da qual estava participando o pessoal que tinha ganho a eleição da chapa verde, que a outra chapa era, acho que do Conrado Del Papa, acho que era Pelego, né? Que eu me lembro, parece que falavam que ele era o Pelego lá da Cobrasma. E daí, essa comissão de fábrica vivia reivindicando melhores condições de trabalho, melhores salários, e não era atendida a comissão. Daí planejaram essa greve, e acho que, não lembro se é no dia 6 ou 16 de junho, que eles já tinham se organizado para a greve, tinham avisado todos os operários, todos os trabalhadores. Nesse dia, não sei se é 16 ou 6, às 8 horas, a comissão conseguiu com que todos os trabalhadores cruzassem os braços. Cruzaram os braços e ficaram dentro da fábrica. De verdade, na Cobrasma, o tempo de reflexão foi muito curto, né? A fábrica foi ocupada de manhã e começo da noite invadida, né? Tinha havido muita discussão, tinha companheiros que, quando foi anoitecendo, queria sair, houve toda uma coerção lá para que não saíssem, certo? Buscamos manter todo mundo lá dentro. Eu não estava lá, o pessoal que estava lá buscou manter todo mundo que estava lá dentro, conscientes de que, a polícia chegando, havendo a desocupação, muitos seriam presos. Investigar a Cobrasma nesse contexto assumiu todo sentido na medida em que fomos coletando
os testemunhos dos trabalhadores, que fomos nos aproximando dos arquivos nacionais de diversas regiões do país, dos órgãos de repressão, que fomos nos aproximando dos acervos e dos arquivos dos sindicatos de trabalhadores e associação de trabalhadores. E, nesse sentido, seguimos a nossa trilha de investigação, nós, os historiadores que participaram dessa pesquisa, encontramos, num primeiro momento, uma participação significativa da família Vidigal nos aparelhos e organismos que deram todo o suporte político e ideológico para a construção do golpe em si, como o IPES e o GPMI. No caso do GPMI, encontramos evidências diretas da participação da Cobrasma e toda a elaboração de um discurso e de um planejamento para a participação da Cobrasma na elaboração, inclusive, de materiais bélicos. E tudo isso seria necessário para dar suporte à resistência possível após o golpe de 64. Era uma prática frequente das empresas elaborarem as listas sujas. E a Cobrasma, nós encontramos diversas dessas listas, né? E dá até para você fazer uma tipologia de listas sujas. Por exemplo, listas de grevistas que são encaminhadas com os nomes, endereço, estado civil, pela Cobrasma, assinadas e enviadas para a polícia, listas do DOPS. Esse é um tipo de lista suja. Isso nós encontramos os originais dessas listas. Um outro tipo de lista informal, mas não menos forte nas suas consequências, é a denúncia, né? Uma lista que oralmente é transmitida, por exemplo, de empresários para policiais. Então, na greve de 68, inclusive no livro do Orlando Miranda, que naquele momento era trabalhador da Cobrasma, né? É um autor que escreve o livro Obscuros Heróis de Capricórnio, ele registra isso e várias falas reiteram, né, que na greve de 68, diretores da Cobrasma foram apontando aqueles que eles consideravam perigosos, para que fossem presos. É outro tipo que a gente pode considerar de listas sujas também. Depois, mais tarde, nós encontramos, mais tarde cronologicamente, na greve de 78, denúncia também de trabalhadores de listas sujas elaboradas pela Cobrasma e pela Bradesco que circulavam entre as empresas, né? Indicando aquele trabalhador que era grevista, não devia ser contratado. Essas listas têm um impacto terrível. É difícil a gente, que não é operário, não estava nessa situação, não trabalhou nessas empresas, avaliar a força do impacto dessas listas, porque às vezes por muitos anos a vida da família e da pessoa ficava afetada profissionalmente, né? Porque como as listas circulavam na região e até além da região, em São Paulo, né, o trabalhador não conseguia emprego, né? Tinha que mudar de emprego. Então, nós vimos depoimento de operários especializados que se tornaram motoristas, por exemplo, ou que tiveram que sair de Osasco, até de São Paulo, ir para São José dos Campos, ir para São Bernardo, para procurar emprego. Então, é um malefício muito duro
causado por essas empresas, e não é à toa que a comissão de anistia, mais tarde, né, vai reconhecer esses prejuízos e oferecer uma indenização para esses trabalhadores. A Bromoveri parou, a cidade estava ocupada militarmente, cada esquina tinha soldado com fuzil, baioneta calada, etc. Né? Mas os trabalhadores da Bromoveri saíram, eu estava lá na frente, inclusive, saímos em passeata e fomos até o Sindicato dos Metalúrgicos, lá em Presidente Altino, passando por perto dos policiais e tal. E também às 9h30 da manhã, a Braseixos parou, a liderança principal lá era o Joaquim Miranda, mas eles não foram para o sindicato, eles foram para igrejas, algumas igrejas já tinham dividido, o pessoal de um bairro ia para tal igreja e tal, para manter a greve. Enfim, a repressão foi se intensificando e no segundo dia, à noite, o sindicato foi desocupado. Eu estava, inclusive, quando a gente teve notícia de que a polícia estava se preparando para ir para o sindicato, a gente fez uma última assembleia lá no sindicato, que inclusive eu presidi, né? E decidimos que, se de fato o sindicato fosse desocupado, no dia 18 de manhã a gente se reuniria na matriz aqui de Santo Antônio, já tínhamos conversado com os padres, estava tudo certo, né? Para conversarmos sobre a continuidade do movimento. Às 7 da manhã, no dia 18, estávamos lá na igreja, aí os padres indicaram, acho que era uma sala de aula nos fundos, no andar em cima, assim, né? Para a gente ir se reunir lá. Fomos para lá, começamos a conversar, dali a pouco uma senhora já de bastante idade chegou lá correndo pelas... Tem algum comunista aí? Tem algum comunista aí? Se tem comunista, foge que a polícia está aí e vai prender todos os comunistas. Eles cercaram realmente a empresa, né? Aí fez um corredor, né? E todos os trabalhadores, com fuzil, baioneta calada, começaram a sair. Alguns realmente que eles tinha lá o pessoal da portaria, segurança que sabia quem era e quem não era. Então foram dedando as lideranças e os outros foram indo embora para casa. Mas antes das 8 horas, já chegou o exército e já todo mundo teve que pôr a mão na cabeça, saíram presos. E o Groff parece que ficou 10 dias no DOPS, e 30 dias, polícia militar, alguma coisa assim, não lembro direito. E durante todo esse tempo, a família ficou preocupada, porque não sabia, as famílias todas, né, ficaram preocupadas com as pessoas que foram presas, não sabiam onde estava. O Dom Paulo ajudou bastante nessa busca pelo local de onde estavam esses presos, e daí ele saiu dali 40 dias, depois de 40 dias. Então, ele não sofreu agressão física, ele falou que não, mas sofreu agressão psicológica. Eles levavam um por vez numa sala lá e ficavam falando que era comunista, por que ele era comunista. Ele falava, se comunismo for para o bem do povo trabalhador, eu sou comunista, então. Daí eles
castigavam. Eu fui para a delegacia de Osasco, né? Levaram para a delegacia de Osasco. Eles algemaram, não fui espancado, né? Depois foi o DOPS. Vocês eram transportados em que transporte? Aqueles camburão deles. Camburão da Polícia Militar? Ou da Polícia Civil? Da Polícia Civil, do DOPS mesmo. Esses dias eu recebi assim muito pessoal, né, da comunidade vinha me falar para não deixar nenhum livro em casa, alguma coisa que comprometesse, né, ele, apesar de que ele estava numa luta, né, que todo mundo sabia que era uma luta em prol da melhoria de todos, né, não era uma coisa, né, e eu acabei guardando tudo quanto foi, a hora que eu guardei até a Bíblia, né, aí tudo bem. O João desapareceu uns 3 dias, né, aí eu fiquei sabendo que ele estava, que o pessoal que acolheram ele, né, aí tinham invadido o sindicato mesmo, né, e eles pularam o sindicato, né, para trás, né, ele e o Toninho, né, foram os dois que, depois da invasão lá da Cobrasma, eles foram para o sindicato e o sindicato foi tomado, né, aí eles passaram para trás, não sei se a parte ele contou, né, que ele chegou assim, com a blusa assim toda, casaco todo aberto, né. Fui chamado ao quartel, foram me avisar, uma viatura do Exército foi lá me avisar, né, que eu tinha que ir. Imagine uma viatura do Exército chegando no seu local de trabalho, naqueles tempos, né, no seu local de trabalho, para lhe intimar para ir ao quartel. Aquilo, todo mundo começou a comentar, aquilo se tornou notícia na fábrica. Nós fomos chamados ao quartel, houve toda a repercussão, e aquilo, evidentemente, fechou os meus caminhos ali na fábrica, né? O AI-5 não havia sido promulgado ainda, isso foi em 68. Mas a situação já estava toda, né? Já estava toda naquele pé, né? Então, senti que depois daquilo, né, não havia mais chance, e fiquei realmente visado como subversivo, né? Como subversivo. Começou a pairar um medo grande, ficava sabendo, vazava de pessoas que tinham sido presos, tinham sido torturados. Depois ficamos sabendo da morte do Dorival, que assassinaram aqui, pegaram e prenderam, torturaram e mataram. Logo em seguida veio o Lamarca, que mataram o Lamarca já em 70 e pouco, mas no dia da greve ele teve um papel junto com o Zequinha Barreto, esse negócio todo, né? E essa conversa a gente conversava, tá? Houve 3 momentos de prisões na greve de Osasco. O primeiro foi no próprio dia 16, as prisões na Cobrasma. Fala-se aí cerca de 200 prisões que foram feitas depois dessa invasão da fábrica pelas forças de repressão. Então foi feita uma outra triagem aí dentro da Cobrasma mesmo, né, diretores indicando quem deveria ser preso, quem não precisava ser preso.
isso foi no dia 16. Já na madrugada do dia 18, quem não foi preso estava no sindicato. Então, o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, ele virou um polo de encontro, de organização da greve nas outras empresas que continuavam, né? Mas esse sindicato ele foi cercado pelas forças de repressão e no dia 18 ele foi invadido e foram feitas aí cerca de 100 prisões aproximadamente de homens, mulheres, né? Havia também esposas de trabalhadores que estavam aí aguardando notícias. Houve uma quantidade de prisões. E depois houve um terceiro episódio de prisões em massa também, que foi uma assembleia improvisada que foi feita na igreja matriz de Osasco. O espaço ali foi invadido também e foram feitas várias prisões. Então, foram 3 momentos de prisão que geraram muita repressão, né? A gente tem vários documentos individuais dos presos fazendo seus depoimentos, autópsias, né? Houve 4 casos de banimento, pessoas que foram expulsas do Brasil em decorrência da greve, da sua militância, né? E pessoas que passaram por vários órgãos de repressão na Justiça Militar, né, e no DOPS, depois no presídio do Carandiru, que na época existia, né, penitenciária do Estado, né, foi uma repressão muito forte. E a direção da Cobrasma, ela é responsável por isso, embora ela não queira admitir, porque pelo menos esses 2 componentes para a criminalização da greve foram consequência do posicionamento da direção da Cobrasma. Primeiro, classificar a ocupação da fábrica como uma ocupação, uma medida de tomada de reféns e de ameaça à integridade física dessas pessoas, né, como se fosse um ato terrorista, né, e segundo, insistir que nenhuma reivindicação tinha sido apresentada quando houve, no decorrer do dia 16 à tarde, antes da invasão, uma assembleia dentro da Cobrasma, com a presença dos seus diretores, dos representantes sindicais e dos representantes da Delegacia Regional do Trabalho, né? Então, como que não houve apresentação de reivindicações, se houve, inclusive, esse momento da negociação, né? Então, a gente hoje pode dizer, foi uma narrativa construída que justificou essa repressão que não houve no caso da Belgo-Mineira, que eu me referi, lá em Contagem, em abril de 68, do mesmo ano. De certa maneira, a cidade de Osasco viveu, em nível local, com intensidade toda a história da ditadura empresarial militar no Brasil. A cidade de Osasco viveu a pujança do movimento estudantil em 68, viveu a greve de 1968, viveu a experiência da organização de movimentos populares, de movimento da luta por direitos humanos, em resistência à ditadura empresarial militar. Todas essas vivências e experiências são marcas na história de vida dos moradores dessa cidade. Agora, é preciso reparar essa história. Muitas verdades precisam vir à tona e investigar a Cobrasma foi uma tentativa de fazer que a verdade sobre a greve de 68 e a forma como a empresa colaborou com o mecanismo de repressão à greve, prejudicando os direitos humanos, os direitos políticos, os direitos civis de tantos trabalhadores e moradores da cidade, fazer vir à tona a participação
de vários empresários, de múltiplos empresários desta cidade e de dirigentes da Cobrasma, na colaboração íntima com mecanismos da repressão, é fundamental. É preciso reparar, é preciso estabelecer novas memórias, é preciso estabelecer a escuta das falas e de memórias até então esquecidas. Nomes de praças, nomes de rua, nomes de escola, aqui no território de Osasco, ainda fazem ode à ditadura militar, fazem ode a um empresariado que colaborou com a repressão no Brasil, que violou direitos, não só direitos do trabalho, mas também direitos políticos, direitos civis, direitos econômicos. Isso é necessário, reparar é necessário. A verdade vir à tona é necessário. E o restabelecimento da memória, da luta dos trabalhadores por direitos nessa cidade é necessário. Em meio ao aço e ao vapor, a Companhia Brasileira de Materiais Ferroviários se ergueu como um símbolo da indústria brasileira, mas também como um ator sombrio de um período obscuro. Nos anos que antecederam e se seguiram ao golpe de 1964, a companhia, sob a direção da família Vidigal, não apenas prosperou economicamente, mas se entrelaçou com os destinos de um regime militar que silenciou vozes e sufocou esperanças em nosso país. Documentos revelam a participação ativa de seus dirigentes na conspiração que desestabilizou a democracia, enquanto um golpe de Estado se edificava. Em decorrência desse golpe, um novo regime fabril se estabeleceu e os dirigentes da empresa tiveram um papel ativo nos episódios que levaram ao endurecimento do regime militar e à repressão do movimento sindical. Na greve de julho de 1968, a fábrica se tornou o palco dos gritos por justiça das famílias trabalhadoras. Alinhado aos órgãos de repressão, a empresa transformou esse clamor em subversão, permitindo que a Lei de Segurança Nacional fosse utilizada para calar sindicalistas e banir líderes. Esse episódio pronunciou o AI-5, que instaurou o período mais violento da ditadura. Hoje, a presença do patrimônio fabril em escombros nos convida a refletir sobre a responsabilidade das empresas em tempos de crise. Que a memória da Cobrasma nos lembre da importância de defender a democracia e os direitos humanos. Que possamos trilhar o caminho da justiça de transição, onde verdade e reparação sejam guias para que nunca mais a história se repita.